A palavra do Senhor vai nos falar em 2 Timóteo, capítulo 3, que o apóstolo Paulo escreve uma carta para Timóteo, trazendo alguns ensinamentos para ele, a qual ele devia ter entendimento e discernimento que nos últimos tempos haveria muitas pessoas arrogantes, prepotentes, vaidosas, que pensaria só em si mesma, nas suas próprias vaidades e não naquilo que agrada a Deus. Essas pessoas, elas iriam ter uma aparência boa, porém, essa aparência não sustentaria pelas suas obras, porque elas pareceriam pessoas de fé, mas na verdade suas obras não revelariam isto, e que na verdade alguns exemplos que o apóstolo Paulo traz para ele era Janes e Jabres, pessoas que eles eram homens que tinham conhecimento, mas usavam suas magias ocultistas. Eles não receberam o evangelho, eles não receberam uma mensagem, faziam várias coisas que traziam, um grande vislumbre e destaque, mas não era do reino dos céus. E então essas pessoas, elas usam suas magias, os seus entendimentos para trazer engano das pessoas vulneráveis. E é isso que o apóstolo Paulo queria trazer para Timóteo, ter discernimento de espírito, de ações e de intenções de pessoas, porque essas pessoas, elas não sustentarão, elas não permanecem. Por um determinado momento, elas ainda podem continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus, mas num determinado momento será revelado a verdade, porque aquele que age com engano, aproveitando de pessoas, eles também serão enganados. Mas que o apóstolo Paulo reconhecia que as ações de Timóteo era como ele havia ensinado para ele. Era um homem de fé, de amor, de mansidão, e que passou com ele e entendeu o evangelho que o apóstolo Paulo, ele viveu, que foi de muitas perseguições. Mas ele vai trazer a memória para Timóteo que todos aqueles que querem verdadeiramente viver em Cristo passará por esses tipos de perseguições. Porém, era necessário que nós venhamos nos fortalecer e nos firmar na fé, na palavra, porque aqueles que são perseguidos, aqueles que perseguem, aqueles que querem permanecer em Cristo não vão resistir, não vão permanecer de pé, mas que era para permanecer naquele ensinamento que Timóteo teve na sua infância, que era em toda a palavra. E ele vai trazer um entendimento e o discernimento para Timóteo de que a palavra, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para repreender e para fazer com que nós venhamos andar na verdade, na justiça e até mesmo nós sermos aprovados para podermos ensinar. Então o apóstolo Paulo vai trazer um ensinamento, uma advertência para os últimos tempos. E é verdade que nesses últimos dias nós temos visto tudo isso. Pessoas que são amantes de si mesmo, da sua própria vontade e não a de Deus, que vivem de aparência, que não busca viver verdadeiramente na verdade ou até mesmo ser bons e justos, mas busca a si mesmo, se agradar a si mesmo pelo seu próprio egoísmo e vaidade do coração. Então, a gente tem que ser como o apóstolo Paulo disse sobre o caráter de Timóteo, pessoas de fé que andam na verdade, em amor, em justiça e que escolhe aprender e ensinar através do verdadeiro evangelho, que é através da palavra divinamente inspirada por Deus. E eu te convido neste dia a permanecer, porque se você verdadeiramente está em Cristo, eu tenho certeza que você está sendo perseguido. Porém, nós podemos ser perseguidos, mas nós não seremos destruídos, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E ele traz livramentos para os seus, assim como o apóstolo Paulo trouxe nessa carta para Timóteo, que por mais que ele passou por perseguições, ele foi livre, ele teve livramento da parte do Senhor. Assim eu quero profetizar sobre a tua vida. Tudo aquilo que você tem passado por perseguições, por permanecer no evangelho genuíno de Cristo, creia, será para testemunho da glória de Deus e você receberá o livramento, mas somente permaneça. Independente das circunstâncias que você esteja passando ou vivendo, permaneça fiel nos ensinamentos, nas doutrinas do evangelho genuíno de Cristo, da palavra do Senhor. Amém? Se essa palavra falou com você, curte, comenta, compartilha. Que Deus abençoe.